Oi, gente, boa tarde. Estamos aqui novamente nesse sabadão com mais um evento do BPM Week, uma semana que foi maravilhosa, com muita integração, engajamento, milhares de pessoas assistindo aos nossos eventos e muito mais. E a gente continua hoje aqui com a Maísa Lima. Quero agradecer a sua presença hoje como palestrante aqui no BPM Week, né? E gostaria de dizer também porque estamos aqui, né? O que nos trouxe aqui? Nós somos uma associação profissional, a BPMP Brasil, um capítulo da BPMP Internacional, e juntos fazemos parte da maior rede de profissionais de Business Process Management no mundo, de BPM no mundo. E com muito prazer, somos voluntários aqui no capítulo da BPMP Brasil, todo o conselho gestor, assim como time de voluntários interessados na disciplina e estudantes da disciplina de BPM. Então, nós não somos remunerados, fazemos tudo isso por amor. E o que mais a gente gosta de fazer é compartilhar conhecimento, como a gente vai fazer na palestra agora com a Maísa Lima. Eu nem diria palestra, né? Aí vai ser mais um bate-papo. Mas antes da gente seguir para esse bate-papo, eu gostaria de agradecer muito ao nosso patrocinador Devex. Ele está aí na telinha com a gente, né? A Devex é um dos patrocinadores da BPMP Brasil nessa semana BPM Week. E os demais patrocinadores somos nós, os voluntários, que a gente ajuda com o que a gente sabe fazer. Engajar, comunicar, compartilhar conhecimento. Aqui a gente não retém o que sabe, a gente tem um prazer de contar. E as maiores experiências que a gente vive e melhores experiências são com processos de negócio nas organizações. E é assim que eu convido aí, daqui a pouco, a Maísa Lima, da Atento, né? Atento, que é a maior empresa no Brasil de contact center telemarketing, né? Uma empresa que trabalha com integrações com grandes organizações, com call centers e contact centers imensos, né? Ela é a maior no Brasil, uma das grandes, né? Onde a gente se espelha quando vai montar um call center, uma interação, um engajamento com o nosso cliente. A Atento é um exemplo imenso. E aí, gostaria também de aproveitar esse momento de engajamento e dizer para você que o CBOC 4 está disponível num modelo crowdfunding, a famosa vaquinha no Brasil. A nossa primeira edição está sendo financiada pelos colaboradores voluntários. Para quem quiser fazer parte da história e receber seu primeiro exemplar do CBOC 4, né? Um livro de cabeceira para qualquer CEO, gestor de processos, analistas, gestores em empresas. É indispensável a leitura do CBOC e as suas 10 áreas de conhecimento de processo. O crowdfunding CBOC está aberto. Quem quiser coletar o caminho para contribuir, basta acessar por esse QR Code, ou melhor, se quiser nos encontrar no Simpla, basta digitar, pesquisar a BPMP. Lá aparecerá para você todos os eventos da BPMP Brasil, e entre eles está o segundo lote aberto do crowdfunding, da vaquinha para o CBOC. Seja você também a pessoa a participar desse projeto e receber o primeiro exemplar do CBOC em português, na versão 4. Nós estamos participando, todos que participam recebem toda a nossa esteira de comunicação de como anda o projeto, e já alcançamos a participação de 15% da meta, falta 85%, e essa jornada começa no seu segundo lote. Hoje, na BPMP Brasil, acesse o QR Code ou no Simpla procure por ABPMP, que lá você vai localizar um selinho com o nome Lote Aberto. Basta clicar e fazer a sua colaboração e fazer a adesão a esses termos de crowdfunding. E assim você se torna um investidor, né, da nossa plataforma, do nosso conhecimento de CBOC, dessas 10 áreas maravilhosas de conhecimento que vem atualizada nessa versão. E aí eu estou aí atrás com a Tamara. Muito obrigada pela assessoria. Tamara, que é uma voluntária
constante aqui na equipe, junto com todos que estão aqui atrás. Olha só, gente, fazer um evento como esse, a gente precisa de muita gente. Não é pouca gente, é pessoas para avaliar conteúdo, relevância do conteúdo, convidar participantes relevantes, como hoje a gente tem aqui a Maísa representando a Atento, maior empresa de contact center do país. E aí, essa pessoa maravilhosa que vai conversar com a gente faz parte dessa nossa jornada de conhecimento. E, para não passar batido, gente, falando em conhecimento, a BPMP Brasil tem uma plataforma completa de conhecimentos, cursos de notação de processo, preparatório para o exame CBPP, e tudo isso você pode encontrar em abpmp.eadbox.com ou acesse pelo QR Code que está aqui na sua telinha nesse momento, ok? Tamara, a gente já pode, me ajuda aí, você que está do outro lado, a gente já pode chamar aqui a Maísa. Maísa Lima, fala oi para a galera. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer ter sido convidada, a Rafaela do Rio aí, da Firjan, que fez o convite para mim. Eu queria agradecer, eu não vou conseguir falar direito, que nem você fala tão rápido, a B, P, M, P, toda hora, mas é muita sopa de letrinha, mas muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Então, Maísa, é isso. Vem aqui com a gente, fala um pouco de você, da sua experiência. E olha só, aqui não é só teoria, não, é prática também. Então, se prepara, põe tudo online aí, porque a gente vai te desafiar hoje aqui com uma surpresinha, pedindo para você mostrar algo prático também. Mas antes disso, pode ir, ó. Se joga, se apresenta, fala um pouco de você e agora o espaço é seu. Obrigada. Bom, vou compartilhar então aqui alguns slides para a gente começar. Então, estou começando aqui, eu já estou compartilhando os slides, daqui a pouco acho que vocês vão ver. Eu trabalho na Atento, né? Eu sou a Maísa Lima, como a Vivi estava falando. Não sei se está compartilhando já. Acho que sim, isso. Então, eu sou a Maísa Lima, da empresa Atento, como a Vivi estava falando, hoje no Brasil nós somos a maior do setor. Eu tenho muito orgulho de trabalhar na Atento por todas as oportunidades que ela gera para as pessoas, tá? E eu vim trazer um case para vocês, mas primeiro eu quero falar um pouquinho da minha empresa, da qual eu tenho muito orgulho de trabalhar. A Atento no mundo hoje está presente em 13 países, ela tem mais de 150 mil funcionários no mundo, mais de 400 clientes diferentes e um faturamento aí aproximado lá em 2018 de quase 2 bilhões de dólares, tá? E no Brasil e na América Latina, nós somos a primeira, o Brasil é o maior, inclusive, tanto em faturamento quanto em número, né, de PAs e funcionários da Atento, e isso traz um grande orgulho para a gente, porque nós somos uma das maiores empregadoras do país, tá? Só no Brasil, hoje, a gente já está com 70 mil funcionários. E nós estamos entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil, também no mundo, somos uma das 25 melhores para se trabalhar no mundo. A gente tem uma política de diversidade e inclusão reconhecidíssimas no mercado, a Atento sempre é referência disso no mercado, e a gente tem muito orgulho. A diversidade realmente não é papo furado na Atento, não é conversa para boi dormir, a gente pratica isso todos os dias, assim, o preconceito na Atento é zero, assim, a gente quer mesmo dar oportunidade para as pessoas, seja ela quem for, não importa para a gente de que cor você é, de que orientação sexual você é, de que religião você está lá, você trabalha, você entrega seu resultado e é isso para a gente que interessa, tá bom? Isso é muito importante para a gente, está no nosso sangue, tá? Nós somos muito inovadoras, então a gente também participa aí de um ranking de inovação do nosso setor de serviços, pelo valor econômico, é muito importante isso para Atento, porque mostra que a gente, apesar do call center estar aí há mais de 25 anos, né, empresas de call center nasceram há mais de 25 anos, a gente precisa aprender a se reinventar, né, sempre.
os consumidores e os clientes finais, a gente está aí com uma molecada, né? O pessoal não quer mais ficar ligando para call center para saber as coisas, quer fazer coisas diferentes, quer ter tudo na palma da mão, no celular, que antigamente não era nem pensado fazer isso. Então, a gente também tem que ajudar as empresas a se inventar, a inovar, a se reinventar todos os dias. E Atento aí ganhou um prêmio de mais inovadora nesse ranking pelo Valor Econômico. A gente tem um orgulho disso, porque é pensar fora da caixa mesmo, tá? E nós somos a primeira no setor de telecom no ranking Maturidade Digital, também pelo Valor Econômico, e eu acho que isso é super importante, só põe a gente nesse contexto aí de maturidade digital e inovação no nosso setor, tá? É muito legal. As entregas, né? Quando a gente fala de end-to-end, a gente olha a solução do cliente, o atendimento do consumidor final de ponta a ponta. Então, a gente tem vários serviços, então, vendas, cobrança, o Customer Service, que nada mais é do que a central de atendimento tão conhecida há tanto tempo. A gente tem operações de back-office e muitas, além de pessoas, a gente tem RPA, sistema, automatização. Então, é uma experiência muito legal que aumenta o valor do nosso cliente contratante, tá? Perante aos consumidores. Quem é a Maísa Lima, né? Quem é essa pessoa que veio aqui falar com vocês nessa tarde ensolarada de sábado? A Maísa Lima hoje é gerente de processo de certificações da Atento, com muito orgulho, né? E apesar de eu não ter nascido numa área administrativa, eu sou formada em biologia, coisa que eu também sou apaixonada. Eu tenho pós-graduação em gestão de processos de negócio pela COP da UFRJ, mas o curso eu acabei fazendo aqui em São Paulo, e porque eu me apaixonei, né, por isso. Há muitos anos eu trabalho na área, eu estou há 20 anos trabalhando com qualidade de processos e certificações, e sou uma apaixonada pelo que eu faço. Eu tenho a sorte de que muitos profissionais não têm de ser apaixonado pelo que faz, né? E eu adoro fazer caixinha, adoro fazer setinha, adoro indicador que junta as coisas e vê se está tudo certo, se está tudo funcionando. Eu sou apaixonada por isso e eu tenho muito orgulho e muita sorte de trabalhar com o que eu amo, né? E também fiz uma certificação em BPM Masterclass pela FIAP, para sempre evoluir, como eu estou falando, né? A gente precisa se reinventar, evoluir, aprender. Você disse gestão do conhecimento, BPM é gestão do conhecimento, a gente gosta de passar para frente, de melhorar as coisas onde a gente vê que podem ser melhoradas, isso faz parte. Então, eu também fiz outro curso, e agora eu estou terminando, nesse semestre, a pós-graduação em Sistema de Gestão Integrado, porque eu também tenho a área de certificações, como vocês vão ver daqui a pouco, tá? Então, a Maísa, além dessa profissional, que ama o que faz, ela é casada com José Luiz, é filha da Maria Luísa, irmã gêmea da Márcia, tem 2 sobrinhos lindos, que é a Luísa e o João Vitor, que eu amo de paixão. Sou apaixonada por animais, então eu tenho vários, né? Aqui na minha casa, nesse momento, eu falo nesse momento porque sempre pode aumentar e diminuir esse número, né? São 13 gatos, 4 cães, eu gosto de plantar, eu gosto de comer o que eu colho, o que eu plantei, e eu acho que isso deixa a gente estruturalmente e psicologicamente bem equilibrados, então isso me traz coisas boas o tempo inteiro para poder me ajudar a focar depois no trabalho. E ali embaixo a foto do meu time, né? Porque ninguém faz nada sozinho, muito menos em BPM. Se BPM integra pessoas a sistemas, se você não tem um time do seu lado integrado, não vai sair nada, né? E eu tenho um time que batalha junto todos os dias. Seja o pessoal de certificações, seja o pessoal de processos do meu time, a gente está sempre junto, focado na melhor entrega para o resultado da empresa ser sempre mais eficiência e menos burocracia. Então, o meu time não podia esquecer deles nunca, porque a gente é tudo da mesma família ali, a gente está sempre junto, está sempre conversando, está sempre trocando ideia, e eles fazem meu dia mais feliz quando a gente tem um resultado, quando a gente não tem, mas aprende com isso para não ter problemas numa próxima entrega. Então, eles nunca podem falhar, nunca faltar aqui comigo, tá bom? Vamos começar falando um pouquinho, então, do que é a minha área dentro da Atento, tá? Hoje eu tenho 14 consultores e 5 analistas, e eu trabalho com 2 vertentes hoje. Meu time é dividido em certificações e processos de negócio.
Eu vou falar primeiro de certificações. Então, a Atento hoje tem 6 selos diferentes certificados, desde a ISO 9001, como 2 referências de TI, que é a 27 e a 20, né? Sempre que eu estou falando é ISO, tá, gente? E ano passado nós certificamos na NBR 16.000 de responsabilidade social, porque, como eu falei antes da diversidade para Atento, a responsabilidade social também é um marco na empresa, a gente se preocupa muito com as pessoas e com o entorno das pessoas que lidam hoje com a Atento. Então, quando a Atento tem um site, o nosso entorno é muito importante para a gente, é um restaurante que abre, é uma lojinha que abre, e isso faz parte da responsabilidade social que a gente tem. Nós somos maturidade máxima do Probari, e isso é um orgulho para a gente também, porque como líder até no mercado é bom a gente ter esse selo, né, que mostra que nós somos responsáveis com código de ética, e acabamos de ser certificados na 56.000 de inovação, que é exatamente isso que a gente estava falando, se reinventar o tempo inteiro. Então, a minha área de certificações cuida de todas essas certificações para a empresa, mantém nossos documentos controlados, os registros padronizados, né? E mantém os processos da empresa sempre em vista de todos, para que a gente possa ter os melhores processos sempre. E quando eu tenho, por acaso, uma não conformidade, que eu mostro que existiu alguma falha em algum processo, a minha área de negócios, né? Eu faço ali um PDCA na minha própria área, a minha área de processos de negócios vai lá para resolver essa não conformidade. O que falhou naquele processo? E depois a gente faz todo o mapeamento, acompanhamento, define e elabora controles, aplica as metodologias para resolver os problemas, gerencia, né, gera diagnóstico, as ações recomendadas, verifica os impactos financeiros, arruma aquela não conformidade, melhora o processo e isso volta para certificações, que audita, e aí eu tenho um ciclo aí muito eficaz dentro da minha própria área, que traz aí melhorias para a empresa o tempo inteiro, tá? Isso são alguns entregáveis nossos, grandes, que a gente faz, mas só para dar uma visão para vocês, sempre que tem uma nova legislação que está saindo, nós somos chamados para entender o quanto a Atento já está adaptada àquela legislação, o quanto precisa adaptar para isso não entrar torto na Atento, que processos a gente precisa alterar para aquela legislação começar a funcionar, que tipo de problemas pode causar no nosso cliente, pode causar no meu fornecedor. Então, a gente faz um estudo de novas legislações e como elas precisam ser implantadas na Atento, isso a gente chama todas as áreas envolvidas, vamos fazer um negócio a 4, 6, 8 mãos para que aconteça. A gente faz melhoria de processos financeiros para a gente ter mais eficiência, mais sustentabilidade na empresa. Aí agora a gente está com a ferramenta aí de automatização de processos, né? Diferente do que se chama, para muitos, né? É fácil falar, é um workflow. E eu acho que o grande diferencial de ter um BPMS dentro de casa agora é que aquele Mzinho faz uma diferença danada, né? Aquele management, aquele gerenciamento, transforma aquilo que todo mundo conhece efetivamente como um workflow, mas sim num processo que eu posso medir, que eu posso verificar, que eu posso checar, que eu posso saber se está indo bem, se está indo mal. E eu acho que isso é que traz a melhoria para a gente contínua no dia a dia, né? Que é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, um pouquinho, eu dei uma visão minha, dei uma visão da Atento, dei uma visão da minha área, agora vamos falar da prática, né? Vamos entrar efetivamente no processo que trouxe vocês aqui nessa tarde ensolarada de outono, aliás, outono acabando hoje, e tá lindo o dia, mas é sempre bom aprender um pouquinho, né? Ainda mais nessa quarentena, vamos aproveitar, tá todo mundo no YouTube, para a gente, se tem que ficar em casa, pelo menos vamos aprender um pouquinho, né? Trocar experiência. Então, esse é o processo da Atento, né? O processo comercial que foi automatizado. O que eu quero dizer com isso, né? A Atento, ela tem um processo comercial que parte lá da minha área de novos serviços, de novos negócios, de novos clientes, que é a área comercial, toda empresa tem, a Atento também tem, nossa área de vendas. Ela faz uma proposta, essa proposta é aprovada pelo cliente, e depois que é aprovada pelo cliente, nós precisamos implementar, faturar, e esse projeto, então, é encerrado porque a operação começa, tá? Esse processo é encerrado
mas a operação começa a funcionar. E quando nós fomos verificar os desafios que nós tínhamos aí, né, a gente começou a mapear, identificar algumas coisas que a gente via que não estavam funcionando tão bem na engrenagem desse processo, que vocês vão ver o tamanho que ele é. Nós vimos que ele tem hoje, tinha 7 sistemas diferentes que não eram integrados entre si. Então, isso já causava um desconforto, né? Mais de 2.000 pessoas envolvidas. E aí, gente, tudo na Atento, quando eu falar, é grande mesmo, tá? Quando eu falo 2.000 pessoas, não é exagero, são 2.000 pessoas. A gente acha que é mais. Mas tudo na Atento é muito grande. Então, todo o processo que a gente faz, ele tem uma abrangência muito grande. Ele mexe com muitas áreas, com muitas pessoas, muitos sistemas. Mais de 15 áreas diferentes envolvidas nesse fluxo, tá? Vários gestores de processo. Por quê? Porque cada área tem o seu processo. Então, cada área gerenciava o seu processo, né, que percorria aquela área de alguma forma. Às vezes da melhor forma, às vezes talvez podia ser de uma forma melhor, às vezes sem controle nenhum, simplesmente executava, passava para a próxima área. Então, a gente tinha vários gestores de processo. E não tinha uma visibilidade do andamento do processo. Então, com quem está esse processo hoje? Então, a gente brincava muito lá na Atento que esse processo ele tinha um workflow humano. O que é esse workflow humano? É a pessoa que precisa que isso tudo aconteça, toma as rédeas da situação e fica ligando para cada um, falando: oi, fulano, você viu que chegou um e-mail para você? Você pode, por favor, fazer o dimensionamento? Você pode, por favor, fazer o preço? Você pode, por favor, fazer qualquer coisa? E passar para frente porque tem gente esperando? Então, a gente tinha um workflow humano e a gente sabe que isso não traz a menor visibilidade para o processo, a gente não tem como gerir, como medir esse processo e muito menos melhorá-lo, né? Porque sem visibilidade você também não consegue entender quais são os pontos de melhoria que ele tem. E aí nós começamos a quebrar a cabeça de o que fazer para melhorar esse processo, né? Como que eu posso agir como área de processos, como empresa, analisando todos esses pontos aí de desafio para trazer o melhor processo para a empresa. Então, a primeira coisa que a gente pensou é, eu preciso ter algumas atividades que eu preciso automatizar. Quais são elas? Então, nós mapeamos para identificar que atividades a gente precisava automatizar. Ou substituir algum sistema, ou automatizar uma atividade de uma área. Mas, para isso, o que a gente precisa para automatizar esse processo? Eu preciso implementar uma ferramenta para automatizar esse processo. E aí nós fomos em busca no mercado dessa ferramenta e conseguimos comprá-la no final do ano passado, tá? Além disso, esse processo, como ele passa por muitas áreas, ele gera muitos documentos, né? Tem uma documentação muito vasta para esse processo. E aí, com isso, a gente precisava também de um repositório único para colocar, para acomodar toda essa documentação, tanto para ela acompanhar o processo, porque outras áreas precisariam ver aqueles documentos que eram gerados, quanto para a gente guardar para ter histórico, né, daquele documento e isso gerar insumos depois para melhoria do próprio processo. Então, a gente também precisava de um repositório único. A gente precisava de uma integração com o Salesforce, porque o Salesforce é o CRM que a Atento usa hoje, né? Então, todas as oportunidades geram uma entrada única de vendas para a Atento, seja de novos clientes, novos logos, que a gente chama, quanto de novos serviços, que é um cliente existente que está pedindo um outro serviço. Então, a gente precisava não substituir o Salesforce, porque é uma ferramenta de CRM e ela funciona, então a gente não necessariamente precisa substituir o bom que as ferramentas de mercado têm, mas a gente pode integrá-las para fazer o nosso processo melhorar. Então, a gente precisava de uma integração com o Salesforce. A gente precisava controlar os SLAs de acordo com cada área, porque se eu não tenho controle, não tenho visibilidade com quem está, uma outra coisa que a gente tinha uma deficiência era saber quanto tempo se gastava em cada área, em cada atividade. Então, depois de mapeado, a gente entender cada área fazendo sua atividade, quanto tempo levava para aquilo acontecer, para a gente ter, inclusive, começar a medir quanto tempo esse processo como um todo leva, né, do início ao fim. A gente também precisa de uma pronta identificação das etapas do processo e escalonamento de tarefas, ou seja, dependendo da tarefa, ela é tão importante naquele fluxo que ela não pode ficar parada. Então, que pontos críticos do meu processo eu tenho que fazem com que o meu gargalo seja maior
e para isso eu preciso escalonar, às vezes, a hierarquia para que a gente consiga passar adiante aquela atividade e chegar na próxima área e a gente concluir esse processo. E uma das coisas que eu mais amo no BPM, como eu estava falando antes, é o Mzinho, né? O management, o gerenciamento dos indicadores. Então, fazer um dashboard, né, é muito importante para eu identificar tanto os indicadores do meu processo quanto por área. E isso, sem gerenciamento, sem medição, eu não gerencio nada. Sem gerenciamento, eu não consigo ver gargalo, não consigo identificar se existe ou não falha no processo, se existe ou não um defeito no processo, e quanto isso é importante para a gente, só depois que a gente implanta um processo desse tamanho que a gente vê e começa a enxergar as melhorias que, mesmo que você tenha mapeado tudo, você tenha colocado o melhor to-be na ferramenta, você já começa por indicadores, ver que ainda tem muita coisa para mexer, tem muita coisa para melhorar. E isso é muito importante para a gente, e a gente conseguiu já fazer alguns dashes aí que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Como eu falei, esse processo ele passa por muitas áreas, né? Mais de 15 áreas na empresa, 7 sistemas diferentes, e essa aqui é uma visão muito macro, né, do processo, é um macro processo da Atento, mas para vocês verem como era o as-is, tá bom? Da gente, quando a gente começou a mapear. Pensem que dentro de cada caixa macro dessa, existem subprocessos e existem muitas caixinhas com muitas atividades, tá bom? E aqui eu peguei eu peguei aquela cadeia lá, uma daquelas macro atividades e virei em subprocessos. Agora eu já estou falando de to-be, o que eu vou pôr na ferramenta. Então, identifiquei lá os desafios do meu as-is, entendi como ele deveria funcionar, e agora eu estratifiquei, eu já estou saindo do nível de processo, já estou em subprocesso, tá? Então, a gente tem aí os subprocessos do to-be, e é assim que entraram na ferramenta, e cada caixinha dessa abre várias atividades, dentro ou não da mesma área. Então, para vocês verem, só dentro de um subprocesso eu tenho 6 áreas diferentes, dentro de um subprocesso. Então, cada atividade dessa a esteira vai passando, empurrando o processo para a próxima área, que pode ou não estar dentro do mesmo subprocesso. Então, é bem complexo mesmo, a gente teve aí um desafio bem grande de pegar cada subprocesso daquele, identificar quem faz o quê, quais são as informações que cada um precisa para gerar os formulários de cada subprocesso, de cada atividade, e isso ser empurrado para frente para que cada um receba na sua hora exata o que ela precisa fazer para passar para frente até o final desse processo, tá bom? Aqui eu mostro um pouquinho da carinha da ferramenta que foi adquirida no final do ano passado, onde já está a automatização desse processo. Então, nós chamamos de SIGA. Na Atento, a gente tem um costume de batizar as ferramentas, sejam desenvolvimento interno, seja mesmo ferramentas de mercado, e a gente fez um concurso, né, com toda a empresa, falando o que era o conceito das ferramentas que viria, dizendo que ela faria uma melhora na gestão dos processos da Atento. Esse foi o conceito básico, o objetivo do concurso, e as pessoas poderiam, qualquer funcionário da Atento, todos puderam participar, elas poderiam dar sugestões de nomes, mas que tivessem muito a ver com o conceito que a gente estava querendo falar. E aí, o que ganhou, a gente fez uma eleição, eu participei da eleição, a gente recebeu muitos e muitos nomes. Foi até difícil assim, a gente chegar em 5, depois em 3, para poder chegar nele. E a gente acabou escolhendo o Siga, que foi um funcionário do nosso site lá em Santos, que deu essa sugestão. E ficou Siga por quê? Porque é sistema de sistemas integrados de gestão Atento. Porque a ideia de falar de gestão era exatamente substituir alguns sistemas e gerenciar, fazer gestão integrada de processos, pessoas e sistemas na Atento. Então, a gente adorou esse nome, então ficou Siga. E aí a gente tem aí o print para vocês de algumas telas do sistema, tá bom? Os macroprocessos da Atento, a rede de valor. E eu também queria trazer aqui os nossos parceiros, né? Quem foi que conseguiu nos ajudar a transformar esse processo tão difícil para a Atento, essa automatização tão difícil,
que foi a Soft Expert, que é o fornecedor, é o fabricante da ferramenta de BPMS, e a TGN, que foi a implementadora, que nos ajudou aí com os recursos, com os consultores de processo, a parametrizar a ferramenta. Tá bom? Então, Vivi, mais ou menos isso que eu gostaria de mostrar para vocês, mas você falou que ia me interromper em algum momento, se você quiser me interromper agora. Oi, Maísa, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, tá me vendo também ou só ouvindo? Tô te Eu vendo. compartilhei a câmera aqui, mas ainda estou um pouco enrolada com essa câmera. Gente, Maísa, que desafios, né? Você enfrentou, foram 7 sistemas, e aí eu vi que grandes sistemas como o SAP, Fluig, envolvidos com tantos processos, mais 2.000 pessoas envolvidas, 15 áreas, né? O que é 15 áreas? Se a gente entra em 2 pessoas, às vezes se perde num processo, tem um handoff ali. Imagine passar o bastão com isso acontecendo em tempo, entre 15 áreas, integrando tantos sistemas imensos e complexos como esse para uma empresa deste porte, como a Atento. Aí, conta para a gente, Maísa, assim, eu ouvi você falar muito da parte técnica, da parte de processos, né? E de tudo isso. Mas eu gostaria que você trouxesse para a gente assim, um momento desse processo que você trabalhou, onde as pessoas fizeram a diferença nesse acontecimento. Então, como eu falei, você falou bem, né? É muito desafio, muita coisa para fazer, mas a minha área de processos engajada e todas as áreas, elas deram um suporte enorme para que isso tudo acontecesse. Eu acho que o BPM, ele não integra só sistemas ou substitui sistemas e automatiza atividades, né? Ele integra pessoas com sistemas. Ele familiariza as pessoas com tomadas de decisões mais rápidas, com atividades menos burocráticas, mais eficientes. E quando a gente começou a explicar para as pessoas como seria, né? Nossa, então você vai me dar um formulário, eu não vou mais ficar respondendo por e-mail. Não, você vai ter um formulário só seu, a gente vai desenhar um para você, com o que você precisa de informação. Nossa, e vai vir preenchido? Sim, terão campos que vão vir preenchidos, os seus você vai preencher e vai passar para a próxima pessoa. Então, assim, as pessoas foram fundamentais para que isso acontecesse, Vivi, porque não tem como a gente fazer um processo deste tamanho numa empresa com a nossa complexidade, com tantas áreas envolvidas, se as pessoas não tivessem realmente a fim de mudar. Porque não há processo a ser automatizado sem que as pessoas aprovem. Não tem como, porque depois que você automatiza, se elas não usarem, não vai continuar sem funcionar o processo. Não vai rolar. Então, você precisa do apoio delas, do suporte delas, da validação delas. Então, você precisa colocá-las no mesmo pé de conhecimento que você tem o tempo inteiro. Você precisa validar com elas o tempo todo, para que elas se sintam enganjadas e se sintam parte daquilo. Porque senão não adianta. Não adianta a área da Maísa vir desenhar um monte de caixinha, falar assim, olha, gente, vai funcionar desse jeito. E todo mundo fala, ah, tá bom. E qual é o meu papel E daí, nisso? né? E daí? Parabéns! Né? Mas quando elas começam a ver na prática, e aí foi muito legal que quando a gente começou a fazer a ferramenta e a gente trazia para que elas validassem o que estava sendo feito, a visão passava a mudar. E aí uma área que gostou falava, nossa, você já validou a sua parte? Olha que legal que ficou. Então começou a criar uma curiosidade nos outros que fez com que as pessoas começassem a confiar mais. E assim, gente, não vou dizer que foi tudo um mar de rosas, tá, Vivi? Não foi. Não foi. Go Live, gente, não tem jeito. Por mais que você goste dos desenhos que você viu, por mais que você valide seu formulário, por mais que o seu treinamento tenha sido bom, na hora do vamos ver, assim, existe sempre uma resistência, sempre é uma mudança de cultura e as pessoas precisam entender isso, né? Que ela está mudando não só a forma dela trabalhar, mas ela agora ela é checada, ela é monitorada. E isso causa um certo desconforto. Muitos não estão nem aí, gostaram da ferramenta, outros falam assim: nossa, mas quando eu recebia por e-mail, eu podia fazer tal coisa. Ela tinha mais liberdade, às vezes, na atividade dela, e agora isso não acontece, porque ela só vai receber no momento exato e precisa passar no momento exato.
Então, assim, para Exatamente. muitos foi bom e para outros gerou um certo desconforto. Mas Go Live, gente, é assim mesmo. E a gente aprende todo dia com as pessoas, Vivi, não tem como. Muito mais do que com o sistema, a gente aprende com as pessoas. Então, Maísa, que ótimo, né? Você fechar. Todo dia a gente aprende muito mais com as pessoas, porque essa era da automatização, da automação, da robotização vem assustando um pouco a gente, né? E as pessoas perdem um pouco a sensação de poder quando não precisam mais carimbar um papel. Então, é bem importante esse engajamento do processo e da importância dessa automação durante, né? Agora, deixa eu ir aqui para uma pergunta que foi da Tamara. Ela quer saber de você, sabe o quê? É. Os fluxos automatizados seguem para um caminho padronizado ou há regra que tomam caminhos alternativos? Nós temos atividades que seguem em paralelo, nós temos atividades que seguem em sequência. Então, eu posso disparar ao mesmo tempo 3, 4 atividades, e uma dessas atividades necessariamente é pré-requisito de outra para acontecer. Então, ela, apesar de ser disparada junto com mais 3 em paralelo, ela só vai ser reconhecida pela ferramenta depois que ela terminar, porque outra depende dela. Então, a gente tem esses dois casos na ferramenta, tá? Nesse processo. A gente tem, porque eu falo esse processo porque é esse que eu estou trazendo, mas a ferramenta hoje já está com 4 processos em produção, assim, em funcionamento, né? E isso me traz orgulho danado, porque tudo foi a minha equipe que sentou lá para parametrizar a ferramenta junto com o consultor e está fazendo a diferença. Mas a gente tem vários caminhos diferentes. E as áreas foram dizendo isso para a gente durante o mapeamento, lá no ESIS. Tipo, eu não preciso esperar fulano terminar dele para eu fazer a minha. Ok, então eu posso disparar essas duas atividades em paralelo, e foi assim que a gente fez. Ou a pessoa me falava, olha, eu preciso que a área tal me dê insumos para eu poder fazer a minha atividade. Ok, então essa vai ser em sequência. Eu preciso terminar uma para que a sua aconteça. E foi assim que a gente foi desenhando. Então, a gente tem os dois casos na ferramenta, tá? Bem respondido, né? A gente tem os dois casos na ferramenta, então fluxo fixo e alternativo vão coexistir quase sempre. Outra pergunta aqui é Carla Vieira Brandão. Ela pergunta se quem fez esse levantamento de requisitos e apanhou essas regras de negócios são pessoas da área de negócios ou de tecnologia, de TI. Isso é o meu time de processos de negócio. Nós fomos de área em área e levantamos tudo que a área fazia pertinente a esse processo. A gente tem que lembrar que as pessoas não necessariamente ficam o tempo todo só com aquele processo, elas têm outras atividades. Mas com base naquele processo em específico que a gente estava mapeando, quais eram as atividades, as necessidades, as entradas, as saídas, se tinha ou não tinha controle, se tinha ou não tinha algum indicador, se tinha alguma regra de negócio, se ela já tinha um SLA determinado. Então, todos os requisitos, todas as regras, todos os levantamentos das atividades foi feito pelo meu time. Depois, a empresa acabou contratando uma consultoria externa, que fez um mapeamento mais amplo, mais macro. A minha equipe foi bem no micro mesmo. Essa empresa fez um levantamento mais macro e ela corroborou com todo o mapeamento que meu time tinha levantado, tinha já executado, e isso trouxe credibilidade para a empresa para apostar na compra da ferramenta para a gente. Isso foi muito bom. Até porque, depois desse mapeamento, vocês decidiram por qual ferramenta utilizar. E aí é importante, muitas Isso. vezes, trazer essa visão, um consultor, por exemplo, nesse caso, que traz ali uma visão externa com a soma de experiências vividas em outras organizações, né? Exatamente. É isso mesmo. A gente precisa ver qual ferramenta se ajusta não somente àquele processo, como outros que já estavam na fila. Então, a escolha da ferramenta, ela não foi essencial só para esse processo. Isso, acho que a sua pergunta é válida, Vivi, porque a gente precisa entender que quando a gente compra uma ferramenta de BPMS, e aí eu vou dar só um a mais aqui, tá? Na sua pergunta. Quando a gente vai comprar uma ferramenta de BPMS, Vivi, a gente não pode só olhar para o benefício que ela vai ter para um processo.
ela tem que garantir os outros que eu preciso automatizar também, que vão ficar lá numa demanda, esperando para a gente testar e botar a ferramenta em produção e começar a fazer, que é o que a gente já está fazendo na Atento. Mas, principalmente, o quanto flexível ela pode ser e que eu não dependa tanto de um fornecedor externo ou de uma área de tecnologia para que os processos aconteçam. Ela tem que trazer benefício todos os dias para a gente, senão ela não faz sentido dela ter, né? Ela não pode amarrar o processo, ela tem que automatizar o processo. E outra coisa importante, né? As pessoas de processos falam uma frase, e eu falo isso para o meu time pelo menos umas 3 vezes por dia, eles não aguentam mais, tá, Vivi? Que eu fale isso toda hora para eles. Mas, gente, melhore o processo antes. Analise bem o seu to-be, os impactos que esse to-be vai ter, para você não automatizar a burrice. Exato. Porque quando você automatiza a burrice, ela só aparece mais rápido. E se você tem uma ferramenta boa, é mais rápido ainda. Então, procure melhorias já no seu processo, já põe um processo melhorado. Essa ferramenta que nós adquirimos, ela inclusive, ela guarda, se você quiser, o as-is também. Mas se você não quiser, você não precisa automatizar o as-is, você simplesmente a usa para fazer o desenho. E depois você faz uma versão 2 já com o to-be, e aí o to-be você automatiza. Então, e aí você sai um pouquinho do Visio, né? Que o Visio é uma foto, né? Uma coisa estática. Quando você vira aquele processo num filme, que você automatiza aquele processo, né? Você sai da foto e faz um vídeo, isso tem que trazer benefício para as pessoas. E, por favor, pensem antes de automatizar se aquilo realmente vai trazer o valor que você está pensando que vai trazer. Que bom, Maísa, fica a dica, né? Eu vou colocar mais uma pergunta para depois a gente pular para aquela parte que eu não combinei muito bem com você, mas eu já vou te contar, vou te dar um spoiler, que é aquela parte que eu vou pedir para você entrar aí no mundo real do que foi automatizado. Mas antes disso, eu vou escolher a última pergunta aqui. Não dá para fazer todas, são muitas. A Rafaela do Rio, a automatização do processo foi liberada por partes ou somente entrou no ar quando estava 100% automatizado e ponta a ponta? Rafa, que inclusive me convidou para estar aqui. A gente troca bastante figurinha. A Rafa também é uma profissional maravilhosa de processos. E não, Rafa, o que a gente fez, tá? Eu já mapeei o processo inteiro, o to-be foi todo mapeado, e nós parametrizamos a grande parte, mais de 50% na ferramenta. A gente dividiu sim em fases, mas 50% a gente entendeu que era impossível fazer o processo sem esse 50%. Ele não teria ganho para a empresa, não teria a eficiência que a gente buscava sem praticamente 50% do processo. Então, nós já foi de go live com 50%, e agora a gente está terminando os outros 50%, tá? Mas os outros, eles são importantes? São super importantes. Mas esse início não daria a força para a ferramenta, para a orquestração que a gente desenhou, se ele não tivesse sido colocado de vez no go live, tá? Porque o processo é muito complexo, tem muitas áreas. E a gente não poderia... eu vou colocar só essas áreas aqui, mas essa que tem uma atividade lá depois, eu vou deixar depois. Não. Então, a gente teve que pôr agora. Isso trouxe uma complexidade enorme. Para vocês terem uma ideia, a gente teve quase 10 dias de treinamento com as pessoas, né? E treinamentos de dia inteiro, assim, várias pessoas a cada 2 horas, para a gente poder conseguir concluir 50% do processo automatizado. Então, Maísa, foi um desafio, eu entendi que foi por partes, muito treinamento, muita coisa aconteceu e está acontecendo. E para a gente fechar, antes de ir para a parte prática, eu gostaria de fechar meu entendimento. Vamos ver. Certo. Vamos ver se eu capturei. O processo que vocês fizeram a automação foi um processo importante, né? O que lida com o cliente na prospecção comercial, numa elaboração de proposta, onde já há um levantamento ali de requisitos de o que o cliente precisa. Às vezes, o cliente, eu imagino que é um grande banco, uma grande área de cobrança que vai terceirizar ali com a Atento esse seu processo de cobrança, ou de telemarketing, ou contact center, ou pós-venda, ou suporte. Então, imagina aí que cada contrato desses tenha muita integração, interação
conhecimento do seu negócio é só uma parte, né? Porque eu imagino que para botar essas operações atento, a equipe tem que conhecer o negócio do cliente, né? Do cliente, do cliente e do cliente, né? Então, seria duas camadas de cliente, uma que você atender no B2B e muitas vezes alcançando até o B2C, que é a pessoa ali que está recebendo uma ligação sensibilizada pela sua equipe, que passa a fazer parte daquele corpo sentimental da organização. E aí eu entendi que você vai da proposta do comercial, dessa prospecção, da proposta, da aprovação, implementação, faturamento até o encerramento. Ó, projeto operando, virou processo, né? Então, isso. Eu imagino que toda essa jornada seria de fazer algo virar processo, né? Embora haja um processo de automação da proposta, ainda tem, durante a vida, esse contrato vai ter muito processo de apoio ainda, mas se nascer errado, já começa a não dar certo na implantação ou no go-live. Exatamente, exatamente. Agora, Maísa, conta aqui pra gente. Olha só, a gente tem muita palestra aqui, mas é PowerPoint, tá? Olha, pouca gente tem coragem de fazer o que você aceitou fazer comigo. E se a gente quiser navegar, dar um mergulho nesse oceano de automação? Você consegue fazer isso para a gente aqui ao vivo? Bora! Vamos lá. Let's go, então. Vamos lá, gente. Maísa, arrepiei, hein? Você é corajosa, menina. Bota na telinha aí sua automação. Ah, é verdade. Ó, quando estiver vendo aí... Bom, não sei vocês, galera, estão vendo aí na telinha o que a Maísa está plotando? Eu estou vendo aqui Jornada do Conhecimento, Maísa e Vivi. Foi? Foi? Agora está aí. Foi. Tá, para mim tá. Para a galera, vocês estão vendo aí já? Tem um delay. Às vezes demora um pouquinho. Este é o famoso siga. Esse é o famoso siga, é isso mesmo. Bom, então, esse é o famoso siga, nossa ferramenta aí de automatização de processos. Ela é muito mais até do que isso, a gente descobre coisas boas para fazer aqui todos os dias. Aí, ó, entrou a ferramenta. Essa é a carinha inicial dela. Então, aqui eu já tenho as minhas tarefas. Ixi, já vou me entregar aqui, ó, que eu tenho um problema, porque quando tem uma em atraso, ela já fica, né, gritando em vermelho aqui para mim. Então, como na verdade é brincadeira, né? Como eu e meu time, a gente é administrador da ferramenta, tudo que tem atraso até das outras áreas eu recebo como se fosse minha, né? Eu fico administrando as coisas. Então, para vocês verem, se fosse tudo minha, né? Eu teria hoje 3 em atraso, eu teria 4 perto de vencer e eu tenho 2 dentro do prazo, de processos diferentes. Estão vendo aqui do lado esquerdo? Então, ela também já me mostra, dentro desse processo end-to-end, quais são as tarefas, onde elas estão, né, nesse momento para as áreas, tá bom? Aqui só uma visão de todos os componentes que a Atento comprou. Então, quando eu falo que a gente tem aí um mar de conhecimento, brincando com a ferramenta todos os dias, o meu time vai descobrindo, nossa, mas sabia que no componente tal tem uma funcionalidade que faz tal coisa e a gente pode fazer não sei o quê. Então, a gente está num mundo aí criativo nesse momento, porque a gente está usando tudo que a gente pode da ferramenta, a gente está tentando descobrir todo o potencial que ela pode nos ajudar nos mais diferentes processos que a gente está implantando, tá? Mas a gente veio aqui falar de end-to-end, né, Vivi? Então... Exato. Já dizia um apresentador por aí que quem sabe faz ao vivo, né? Então, a gente vai trazer aqui para vocês. Esse é o portal do end-to-end, então é aqui que a mágica acontece. É aqui que estão as oportunidades que são carregadas lá, como eu falei, do Salesforce, da nossa integração. E aqui a gente tem um painel, isso aqui é tudo real, tá, gente? Isso aqui é verdade, está acontecendo neste exato momento. É a visão atual, agora, às 15h50. São essas as oportunidades que estão entrando neste momento. De cada oportunidade, a gente consegue ver as tarefas que estão em atraso, estão em dia,
já chegaram na área, ainda não chegaram na área, já foram canceladas. Então, a gente tem aí megas oportunidades. A gente sempre deixa um teste aqui, ó, para que a gente possa ver como as atividades estão se comportando. Depois a gente testa alguma versão nova, depois cancela, cria outra numa nova versão. Então, dentro das oportunidades reais, o meu time fica toda hora fazendo algum tipo de teste, tá? E aí, quando a gente abre aqui o link, que eu consigo mostrar para vocês a realidade das coisas, né? Então, a gente pode mostrar aqui os formulários que foram desenvolvidos. Hoje, esses aqui foram pelo fornecedor. Hoje, o meu time está desenvolvendo os formulários na ferramenta, aprendendo todos os dias como fazer cada botãozinho desse, o layout, enfim. A gente consegue acompanhar tudo que já foi feito para aquela oportunidade, a gente consegue ter um histórico por onde passou, a gente consegue ter uma visão do fluxograma, e aqui é muito legal porque vocês conseguem dar uma olhada na complexidade que esse processo é, Vivi, porque aqui a gente começou, né? Isso aqui é uma entrada do processo, e aí por onde ele passa vai ficando em negrito aqui, então já passou por todas essas atividades, e aqui chegou num subprocesso, e aí quando a gente explode ele, a gente consegue ver... Ai, cadê? O que eu fiz? Aí, ó. Aí, chegou. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Olha o tamanho do fluxo. Olha, tem atividades e tem subprocessos, e dentro de cada subprocesso dele explode em outras atividades. Tem notificação que a gente pode enviar para as pessoas, e aí a gente vai navegando por todo Mas esse eu acho que a universo gente aqui. está com um delay, a gente não está conseguindo ver a explosão do processo. Ai, peraí, deixa eu ver. Que dó, peraí. Puta, isso é que é Eu mais acho que tem legal. não sei se é um time, mas aí a gente enrola um pouquinho até você conseguir plotar ele aí Tá na bom, telinha. peraí, eu vou parar e vou tentar de novo, tá? Ah, ok. Vamos ver se agora vai, porque agora eu abri exatamente na tela que eu Aí! explodi. Foi? Excelente! Nossa! Olha o O mundo tamanho da abriu criança. agora. Isso é um É subprocesso. lindo! Isso é É um lindo! subprocesso que eu abri. Um subprocesso. Olha o tamanho da criança. E o mais legal, Maísa, é a anotação BPMN, né? A É, gente tem curso aqui na EAD Box, na plataforma da BPMP Brasil, chama bpmbbrasil.eadbox. As duas pessoas, assim, referências em notação no Brasil, o Luiz Leitão e o Ulisses, eles têm curso de notação, só que lá a gente vai até a notação teórica, né? Ver como sim, isso acontece, vivo, assim, e como é é, importante saber a notação. exato. Obrigada, Maísa, por essa experiência, né? Imagina, ó, e aí uma coisa legal, assim, até para mostrar para vocês, não sei se vocês estão vendo, espero que estejam, assim, ó, onde tem esse círculo vermelho em volta, é porque tem alguma atividade parada ali, tá? E aí, quando a gente clica em cima, ele abre o quê? O que é aquela atividade? Essa, por acaso, é uma revisão, tá? Do processo, se precisa. Então, a gente consegue saber o formulário que a pessoa precisa preencher, e aí a gente tem a visão do formulário, as atividades que ela precisa preencher. E isso é muito legal para a gente, porque a gente consegue acompanhar o processo como um todo, né? Então, a minha equipe fica fiscalizando mesmo para ver se está tudo dando certo. A gente entra nas oportunidades e fica checando por onde está andando, olha os formulários, se a pessoa preencheu. A gente vê também, nos primeiros dias, Go Live, como eu estava falando, é uma caixinha de surpresa, né? Então, a gente ficava lá olhando quando chegava a atividade, já mandava um áudio para a pessoa falando, se você tiver com alguma dúvida, me pergunta. Na primeira semana, as pessoas até falaram, sim, por favor, você pode entrar em contato e a gente tira as dúvidas? Agora a gente pergunta, eles falam, não, tudo bem, já sei. Aí eu falo, nossa, que bom, que bom, né? Mas eu não sou mais tão necessária. Eu queria me sentir útil. Mas é bom porque, assim, foi muito rápido as pessoas aprendendo isso na ferramenta, e isso trouxe para a gente uma satisfação muito grande.
Parei de compartilhar, Vivi. Vivi, eu não estou te ouvindo. E agora? Agora sim. Maísa, muito obrigada assim, por essa experiência de navegar na prática, saber, né, que as coisas começam de uma conversa, depois de várias conversas com várias pessoas em várias áreas, escutar o som que o processo, né? O processo, ele fala muito e a gente às vezes não dá ouvidos, né? Você já viu que a gente fica prestando atenção muito nas pessoas e no que elas dizem, mas o processo fica gritando: eu estou aqui, eu parei, eu estou vermelho, eu fui para a gaveta, né? Eu fui para a gaveta, eu parei. Aí um e-mail de um prospect grita: vocês não me responderam, e aí todo mundo começa a conversar com o processo somente quando ele atrasou, né? Então, eu achei muito interessante a questão de plotar esse vermelho no grupo de atividade automatizada. Porque quando a gente faz um desenho, muitas vezes o desenho é lindo, ele provoca mudanças, ele provoca fechamento de área, abertura de novas áreas, o consenso com novos processos, mas é difícil mantê-lo vivo quando a gente não tem um sistema para isso, a depender do porte da atividade. E esses acordos se perdem mesmo. E a forma que você mostrou, olha, era uma empresa grande, que nunca mentiu, que tinha um problema real. A desintegração de pessoas, processos, a despadronização na comunicação, que permeava muito ali na confiança, no e-mail e na retirada de uma pessoa de férias, por exemplo, isso parava facilmente, né, na caixa de e-mail das pessoas. E esse é um problema que eu já também vivi numa empresa de segmento, que eu assistia isso funcionando assim, ainda às vezes funciona assim, enfim. E vocês pegaram esse boi pelo chifre, né? Vamos resolver, vamos levantar o requisito no miúdo. Ok, se internamente a gente não tem o apoio necessário ou o tempo necessário para escolher a melhor ferramenta, vamos usar de uma consultoria, mas não em todo o tempo, somente naquele momento, porque quem faz acontecer os processos dentro de casa e mantê-los vivos, melhorando sempre, é o time interno, né? A consultoria, ela vem como um plus, ou como uma influência no momento onde as coisas precisam acontecer, e às vezes a área não tem essa comunicação direta com o alto staff da organização. Muitas vezes esse alto staff, ele nem mora no mesmo país. Então, imagine que tem sim, a depender do porte da empresa, tem um time especializado para fazer acontecer, e a consultoria vem para falar para os dirigentes ali o que a gente não dá conta de falar, né? Ou de se comunicar, fazer essa mediação. E aí eu achei muito importante isso. Agora, Maísa, eu vou aqui atrás de algumas perguntas para a gente ir aqui, ó, fechando com chave de ouro o nosso bate-papo de hoje. Tá bom. Gente, essa ferramenta, nosso trabalho... Nossa, é o Edgar falar que essa ferramenta veio para tornar nosso trabalho mais ágil. Ele trabalha no seu time? Ele é do meu time. Ed! Parabéns, Ed! O Ed é suspeito! Olha só, você é suspeito, Edgar, você está envolvido, mas que coisa gostosa. Vem para contar para a gente do seu ponto de vista também, que a gente quer te ouvir. Vamos lá. Uma pergunta, foi usado um sistema de RPA, sistema de robotização de processos e automação? Para esse, não. Mas a gente está ajudando, nem eu estou falando, né? Está abrindo muitas portas para a gente essa ferramenta na empresa. Então, tem uma outra pessoa do meu time que está automatizando alguns processos do o CSC lá de finanças, a Giselen. E aí ela está automatizando, já automatizou um processo praticamente sozinha. Olha, um orgulho assim, fora da caixinha do meu time, Vivi. Eu sou apaixonada por eles, eu adoro o que eles fazem, eles estão se virando sozinhos lá para aprender como a ferramenta pode nos ajudar. E tem alguns que têm oportunidade de RPA que a gente pode, inclusive, já automatizar e pôr dentro da ferramenta. Então, Maísa, estão convidados o seu time do CSC, né? CSC que fez a automação aí de um processo importante do financeiro. A gente adora financeiro, eu sou suspeita, 20 anos executiva de finanças, e sei que o processo financeiro, ele às vezes fica muito escondido ali no porão da organização, e o processo financeiro, ele é consequência de tudo, né?
se um prospect deixa de acontecer, um contrato não é firmado e uma receita não será realizada enquanto a despesa já chegou, né? Então, o financeiro sofre bastante. A gente tem que responder pelos números da empresa e pouca influência tem nos processos de decisão que fazem ali brotar a receita. Então, bem-vinda, pode botar a sua equipe toda. Como é o nome dela? Essa é a Giselen. Nesse caso, Giselen, você está convidada a contar para a gente esse desafio enquanto ele acontece. Porque, Maísa, muitas vezes a gente escuta aqui que existe sucesso, mas a gente quer a jornada, porque a jornada é a que a gente está vivendo quando a gente está aprendendo aqui do outro lado. E a gente quer estar junto na jornada também. Então, Giselen, você é convidada da gente para fazer uma live conosco, contando sua experiência aí de como está começando a RPA. Você conta agora, depois vai dar mais certo, você conta de novo. Depois vai dar errado, você conta também, porque é lição aprendida, tá? Verdade. A gente convida, tá, Mar? Deixa eu catar outra pergunta aqui. Gente, TI, deixa eu te falar. TI é uma área muito importante das organizações e é uma área que sofre bastante. Ora, porque ela tem crédito demais e ora, descrédito demais. A gente aposta bastante na área da TI. Então, eu vi que o pessoal está perguntando aqui como é que foi essa história. Deixa eu catar a pergunta e vou te passar. Tá. Luana Pires pergunta, foi fácil repassar para a equipe de TI para automatizar? Olha, eu vou contar, mas eu vou primeiro voltar um pouquinho no tempo, tá, Vivi, para responder essa pergunta. Quando eu comecei na área de processos da Atento, há 12 anos atrás, não só a área de TI, mas todas as áreas da Atento era assim, ai meu Deus, lá vem essa mulher para desenhar caixinha, encher meu saco aqui, não é possível, meu Deus, não aguento mais essa pessoa. Com o tempo, com pequenas entregas que a gente ia fazendo, e assim, naquela época, tá, Vivi? A área de processos eram 2 pessoas. Então, eu e o Alexandre lá, dia após dia, desenhando caixinha, tentando entregar, tentando fazer um padrão. O que mais a gente tinha de aproximação de uma melhoria era fazer um documento normativo mais padronizado, alguma regra mais definida, mas assim, foi de pouquinho em pouquinho, vamos fazendo, beleza. Até que a gente conseguia, olha, TI, sabe aquele seu sistema lá de gestão de alguma coisa? Se você fizesse uma melhoria que fizesse tal coisa. Aí eles, ai meu Deus, lá vem a Maísa querendo mexer no meu queijo aqui. E aí, mais com o tempo, Vivi, depois que a gente apresentava a melhoria e começava a fazer sentido para eles, a gente foi ganhando uma confiança com a área de tecnologia, que isso foi se transformando na Atento. Passado assim uns 3, 4 anos, era engraçado quando alguém de uma área de suporte, que são os nossos principais clientes dentro da Atento, né? Cliente direto nosso são as áreas de suporte das operações. Quando uma área de suporte ia direto em tecnologia para falar assim, muda tal coisa no meu sistema ou no meu processo, eles falavam assim, você já falou com a equipe da Maísa? Então, a gente virou uma referência para a TI, porque assim, a gente sabe que, apesar de todo o envolvimento que a área quer de melhorar o processo da área dela, muitas vezes ela não sabe como pedir aquilo. Ela não entende como aquilo pode ter um impacto positivo ou negativo para ela mesma, que nem eu falei antes, vai automatizar, presta atenção no que está automatizando para a burrice não aparecer mais rápido, melhora antes. Então, às vezes, eles pediam e especificavam daquele jeito que eles entendiam ser o certo, e não tem nada errado com isso, cada um tem que aprender a identificar os seus problemas e tentar melhorar dentro da sua área. Mas eles faziam tantos pedidos para a TI que não dava em nada, ou que gastava dinheiro e gastava hora de tecnologia, que a área de tecnologia passou a falar assim, vai lá na área da Maísa, pergunta para ela, né, o que ela acha disso, como que ela pode te ajudar. E aí a gente acabou virando uma tecla SAP de TI. A gente conseguia traduzir para a tecnologia, especificar a regra, especificar o negócio, mostrar para eles o benefício que aquele sistema ia ter, priorizar desenvolvimentos dentro da Atento, que eles viraram nossos aliados, assim. Hoje eles são parceiraços nossos. Então, desde o início dessa empreitada, TI estava junto. Porque quando a gente fala, vou tirar o e-mail, vou integrar com o Salesforce, vou substituir o sistema X, vou fazer não sei o quê, se eu não tiver TI aliada comigo, se eu não tiver eles em parceria comigo, nada disso vai acontecer.
O web service hoje que une o Salesforce com a ferramenta foi parte do fornecedor que precisava me dar os insumos da onde eu vou buscar o serviço, mas como nós temos o fornecedor Salesforce dentro de casa, a TI precisou mostrar o caminho para ele buscar a informação e carregar na ferramenta. Então, é uma parceria linda hoje, Vivi. Eu sei que muitas empresas ainda precisam passar alguns capítulos com tecnologia, mas isso na Atento, assim, hoje não vejo muitos problemas. Aliás, não vejo problema nenhum com a minha área de tecnologia, pelo contrário, eles são parceiraços nossos, assim, a toque, dá a mão junto e vamos automatizar processo. Parabéns, Maísa. É realmente a função da área de processos de negócio, né? É conectar as unidades de negócio com a tecnologia, principalmente quando se trata aí de automação. Mas o mais legal dessas ferramentas de BPMS e até RPA é o poder que ela consegue dar ao específico, à área de negócio, que muitas vezes um conhecimento básico de funcionalidade da ferramenta já faz com que você crie soluções de automação sem precisar compreender tudo o que acontece por trás da tecnologia, né? Quase tudo nas ferramentas de BPMS permite uma conexão, permite, como você fez, a integração com sistemas, e aí, nesse momento, você conversa com TI, mas tem um empoderamento da área, inclusive na coleta de formulários que são simples, ou que nem tudo precisa passar pela tecnologia. Às vezes é só uma etapa que você precisa controlar e ter um gerenciamento dela e facilmente você coloca isso na ferramenta. É o que eu tenho visto, né? Então, que bom que a tecnologia evoluiu. Para a gente que não é formado em tecnologia ou que desenvolve linguagens de programação, saiba lidar com as ferramentas sem ter a obrigação de saber codar, né? Fazer código. Codar é como os meninos que trabalham comigo falam, saber codar, né? Claro que se você souber codar, mas dificilmente você vai saber tudo. E as áreas de negócio, elas têm o poder de estar nos lugares, nas reuniões onde acontecem as demandas e onde ela escuta a verdade da demanda. Quando chega para a TI, já há muitas traduções. Então, dificilmente vir dessa área direto para a TI vira usual, por isso que se desenvolvem tantos recursos desnecessários. E as áreas em si também, elas têm uma visão que é possível ter. A visão holística, que é privilegiada do escritório de processos, ela não é inerente a todas as áreas, né? Você chega lá na área, trabalha 8 horas por dia, você tem que dar finalizado em um monte de atendimento, e naquele momento você não tem conexão e nem alcance com todo o processo. Diferente de uma área de processo, que ela não tem essa obrigação operacional diária, mas ela tem a obrigação de ter a visão holística. Então, eu diria, né, se eu estou numa área de negócio específica da empresa, seja financeiro, cadastro, atendimento, operação, call center, MAS, enfim, qualquer área dessas, mesmo que queira, não vai ter a visão. E não adianta se culpar por não ter, não tem como ter. Então, a área que tem a visão é a de processo. Quando você tem uma demanda que conecta essa área já te traz a ampliação de possibilidades e conexões. E também trazer a independência da automação para uma autonomia da área sem conversar com as outras, geralmente vai dar handoff com uma outra área, ou você vai estar replicando, fazendo o mesmo que já está pronto. Só deveria aproveitar. Inclusive essa parte de formulários, né? A gente vê muito. Eu mesmo trabalho em projetos que a gente já chegou a ter tabelas no banco de dados desenvolvido para TI replicadas, né? E aí eu tenho um problema no sistema, porque eu tenho 2 tabelas, então eu tenho o CPF da pessoa 2 vezes, eu tenho o endereço 2 vezes, cada um diferente, enfim. E a própria área de TI perde, muitas vezes, a conexão com o negócio. Então, eu acho que a área de processo ela veio justamente atender essa dor, né, que as empresas tinham. Quem conversa com pessoas e conversa com tecnologia, mas está aqui, ó, numa linha isenta, na linha do meio. Isso mesmo, isso mesmo. Exatamente. Então, Maísa, vou pegar mais uma pergunta aqui para a gente ir para o finalzinho da nossa live. Vamos lá. Bom. Gente, o Leonardo Menezes fez a pergunta de ouro. Como foi para conversar com a alta administração para que se fizesse o investimento na implantação do BPMS? Porque, em muitos casos, é a TI, né, a tecnologia é vista como um alto custo. Mas, enfim, ele quer saber o seguinte, quem sensibilizou os caras?
Olha, eu vou ser muito sincera agora. Apesar de outros processos a gente já ter tentado e já ter colocado em algum BPMS antes, e eram processos pequenos que traziam alguns ganhos para a empresa, mas ficavam dentro de uma área específica e tal, e a gente ainda testou outras ferramentas, essa mexeu no coração de quem precisava, porque este processo, se ele, a partir do momento que ele vai ser automatizado, ele vai trazer uma renda mais rápida, um faturamento mais rápido e com mais eficiência e com menos perda durante o período, né? Tudo vai acontecer de forma mais rápida. A gente conseguiu convencer o povo. Foi difícil, tá? Porque eu busco essa ferramenta há muito tempo, para a gente ter o controle da ferramenta e colocar não só esse processo, como outros, como eu falei, a gente comprou uma ferramenta aberta, ela não foi parametrizada, esse processo ele não veio sozinho para dentro depois que alguém fez. A gente comprou a ferramenta e está mexendo nela todos os dias para aprimorá-la. Então, esse processo, ele mexeu no coraçãozinho do decisor, porque o que a gente precisa hoje, né, para ser líder de mercado e continuar líder de mercado, é ter cliente satisfeito, com uma entrega rápida e que traga lucro para a empresa, que traga faturamento. A gente não é uma empresa beneficente, né? A gente não é uma empresa de fins lucrativos. A gente tem 70 mil vidas aí que dependem da nossa jornada de trabalho, né? Que muitas vezes sustentam a casa com o salário que ganham na empresa. Então, a gente tem que pensar nessas 70 mil pessoas. Olha aí o certificado de responsabilidade social. Então, a gente conseguiu Muita gente. convencer a alta administração, não prometendo, olha, vou cortar 100 pessoas. Pelo contrário, o número de pessoas que serão substituídas nessa automatização é mínimo perto disso. Até porque eu não substituo a pessoa, substituo a atividade que ela fazia. Ou melhoro e agilizo a atividade que ela fazia. O que eu vou melhorar é a rapidez que eu vou começar a faturar um novo cliente. E quando a gente mostrou isso em números e a minha área financeira validou o que a gente estava propondo de payback, aí acabou a dúvida. Aí eles apostaram junto com a gente e falou, não, vamos lá, vamos buscar no mercado, vamos fazer. E a gente já tinha feito a POC, então a gente mostrou que realmente a ferramenta era flexível, que a gente conseguiria fazer aquilo que a gente estava prometendo. Aí foi só correr para o abraço, porque a gente conseguiu convencer quem a gente precisava para pôr a ferramenta para dentro. E escolher também, né, mas um processo importante. Vou começar, não dá para começar pelo processo mais difícil, mas entre os que é possível, qual é o mais importante? O que importa, né? Qual o resultado Exato. que eu tenho que alcançar? E se esse processo parar, ele me traz prejuízo? Traz, porque ele não me traz receita, e receita é o que sustenta 70 mil colaboradores com suas famílias. Exatamente, Então, exatamente. olha que processo importante. Talvez uma pergunta inteligente para se fazer assim no começo é: o que te impede de fazer a automação do seu processo que você considera mais importante? O que te impede? Às vezes, o que impede é uma autorização de uma alta direção, é um É, convencimento que começa dali, é uma autorização para um investimento numa ferramenta, e às vezes o que impede é a confiança que foi quebrada entre as áreas de tecnologia, processos e negócios. E aí é onde precisa de alguém para restabelecer essa conversa, esse engajamento, essa confiança, e ir aí para um ensaio que você falou, da POC, né? Ah, é, tá bom, eu não sei que ferramenta eu vou usar, qual seria mais ideal? Ninguém tem a resposta até buscar e testar. Né? exatamente. Para um processo que é muito ofendido por qualquer mudança, não dá para ficar com uma iniciativa muito isolada de um herói, né? Até porque um gestor ele não confia numa organização que tem um herói, porque se ele tiver Covid, o que vai acontecer? Então, essa coisa de engajar pessoas, engajar a área, engajar propósito, escolher o que importa e sensibilizar quem precisa comprar a ideia, foi uma sacada aí que você trouxe muito interessante em todo esse processo. Né? É, E tudo isso que você falou, não tem nada nessa palestra que não esteja ali inspirado nas áreas de conhecimento do CEBOC. Tá? O é, CEBOC ele traz 3 áreas de conhecimento que vai de implantação, modelagem, execução, pessoas, engajamento. Então, tudo isso, unindo a tecnologia, faz com que um processo como esse aconteça. E a disciplina de CEBOC que a gente difunde no mundo inteiro
É isso, Maísa. São pessoas como você que mostram suas experiências, interagem com as ferramentas e contam para a gente essa riqueza de conhecimento. E aqui no Brasil a gente faz isso por meio dessas lives, né? Aí eu acho que você quer fazer uma pergunta aqui para a galera, eu jogo a pergunta no ar e eles respondem e a gente vai encaminhando para os nossos momentos finais. Eu acho importante também essa troca, né? Não só vocês me perguntarem, mas eu também deixo uma pergunta aqui. Olhem para dentro, né? Dos seus processos da sua empresa, e eu acho que tem que ficar uma pulga atrás da orelha do pessoal de processo. O pessoal de processo tem que ser curioso, tá, gente? Tem que ser curioso. Ele não pode achar que está tudo lindo o tempo inteiro. Sempre tem alguma coisa para melhorar. Então, a minha pergunta é essa: o que eu posso fazer hoje para melhorar alguma coisa na minha empresa? Opa, então... vou já catar as respostas aqui. Deixa eu ver se eu entendi. A gente está perguntando aqui, por meio da Maísa, para a galera, o que eu posso fazer hoje para melhorar algum processo dentro da minha empresa. Bom, galera, responde aí. Responde que eu quero contar para a Maísa como é que ficou para vocês, né? O que vocês podem fazer para melhorar algo na empresa hoje? Eu vou responder aqui. Eu vou responder bem sincera. Eu vou sensibilizar o meu chefe e fazê-lo assistir a live da Maísa. É isso que eu vou fazer. Olha, a Rosa Guedes falou aqui, diariamente ensinando para a gente, até o sábado arrasou. Então, é isso que a gente também pode fazer. A Rosa também é suspeita. A Rosa está aí, a Rosa também é suspeita. Ela me ensina todo dia as certificações, ela é o máximo. Isso. Ela é minha consultora de certificações, ela é o máximo, ela me ensina todo dia, eu tenho muito para aprender com o meu time. É uma troca maravilhosa, Vivi. A gente aprende demais. Gestão do conhecimento para quem é de processos. Tem uma coisa importante, assim, a gente conhece todas as áreas da empresa, a gente tem que ter uma comunicação aberta com todas as áreas da empresa, né? Então, aquele negócio de que antes eles nos odiavam, agora eles nos amam, é porque cada um do meu time que vai ajudar uma área tem que fazer parceria com outras para ajudar as outras áreas. Então, assim, a gente fala com todo mundo da empresa. A empresa é gigante, a Tenta é gigante, e a gente conhece todo mundo, a gente fala com todo mundo, a gente tem entrada em todas as áreas, e muito faz parte do meu time. Eles é que conseguem essas entradas aí para que a gente faça as coisas acontecerem. Então, fica a dica, né? Um bom analista de processo, ele é um infiltrado, né? Ele está ali, ele está conectado, ele almoça com todo mundo, ele ouve a voz das pessoas, como que o processo grita. Olha só, a Andréa Mendonça fala assim, hoje vou começar por um processo simples e mostrar resultado. Depois é só replicar. Isso aí, né, Maísa? É isso aí. É isso, comece. Comece, aceite não, né? Sobreviva aos nãos, seja forte, persistente, vai errar, faz parte, né? E também não dá para saber que errou antes de tentar, né? As pessoas vão pegar o PPT lindo que você fez, vão botar embaixo do braço e falar, pode deixar que eu vou implantar daqui a 5 anos. Não tem problema, pega outro, faz outro. Um vai ser implantado. Quando implantado, a gente vai começar a mostrar a diferença para a empresa e que eles não conseguem mais viver sem a gente. Isso é que é importante. E é interessante saber que pode começar por um que já dá resultado financeiro, porque no próximo mês, né? Você implantou hoje, a próxima competência já vai responder. Número de propostas aumentou. Dado a quê, né? Dado a quê? Né? Ele vinha ali, 500 propostas por mês. Aí, 580, 590. Quantas estão em atraso? X. O que impede da gente agilizar essas que estão em atraso? Impede é que fulano tirou férias. Opa, a minha ferramenta me contou que precisa alguém para substituir essa pessoa enquanto está nas férias, está atrasando o processo. E antes nem se sabia onde estavam, né? E aí também dá esse susto conhecer o número, né? Porque o número denuncia bastante. Tem que ter uma acolhida ali do RH para tratar com as pessoas depois que elas passam até
um certo tipo de barulho sobre os números que interagem com os processos que ela faz parte, né? Agora, mas eu acho que interessante também é que um desses agentes, quando sai de participar desse processo, ou porque tirou férias, ou porque saiu da organização, que facilmente o outro senta e é acolhido nessa esteira de processo. Porque imagina a jornada que é treinar tudo de novo, quando os processos dependem da sensibilidade, do posicionamento muito despadronizado. É uma luta, né? É uma luta e a gente sabe que é improdutivo e é estressante para quem trabalha com um processo que não fala, que não conta onde está, que não... É muito estressante. Eu já trabalhei com processos que você ficava criando um processo todo dia porque não tinha um processo para você se agarrar. E não é fácil mostrar resultado num cenário confuso. E eu acho que essa automação, ela também, como você mostrou, ela deixa fluir, né? Ela é um workflow, ela é um fluxo, ela tem uma automação, ela conta as histórias do processo, ela deixa um histórico para quem chega no meio do processo acessar. Exato. Eu vi lá todas as versões de proposta. Quantas vezes eu já trabalhei com proposta que a gente não sabe nem qual é a que está valendo. Chega um nível que você já conversou tanto, já alterou tanto, que você não sabe qual é a que está valendo. Você que é o dono da proposta, imagina quem chega, né? Enfim. É isso aí. Pessoal, acho que estamos chegando aqui aos últimos instantes da live. Quero agradecer, gente, a colaboração, a interação. A gente começou essa live, Maísa, com 15 pessoas. E estamos aqui com 58 pessoas. Então, mais de 100 passaram ao vivo. E deixa eu te contar, até amanhã, 600 pessoas terão assistido você. Que bom. É assim que funcionam os múltiplos aqui na associação. Quando a gente grava no sábado, o povo assiste assim organicamente, a gente compartilha esse link. E ele é um legado que você deixa para a nossa comunidade. Maísa, gratidão por compartilhar a sua história com a gente hoje. Imagina. A gente espera a sua equipe toda aqui. A gente espera a sua equipe também trazendo a experiência aí durante a jornada de RPA, tá? Para um bate-papo. A gente faz bate-papo também no Instagram, então nem sempre precisa ter uma apresentação. Se tiver um fuxico, já a gente gosta também. A galera do Instagram gosta do fuxico aqui, face to face. E, gente, agora já agradeci a Maísa. Eu queria também agradecer um pouquinho, pode? O tempo é todo seu. Até anotei para não esquecer de ninguém, não ser injusta. Primeiro, a Rafaela do Rio pelo convite, ela deve estar aí ainda ouvindo. Rafa, a gente troca muita figurinha, você é muito profissional também, adoro o seu trabalho. Obrigada pelo convite. A vocês da BPMP pela oportunidade de estar aqui. É super legal. Eu já participei de alguns CONEPs do Congresso Nacional de Excelência em Processos, mas é a primeira vez aqui na BPM Week. Muito obrigada por abrir as portas para mim, para o meu time e para Atento. Para o meu time, porque sem eles, eu já falei aqui, não sou nada, não faço nada, não adianta ficar desenhando 3.000 caixinhas se eles não estão lá do meu lado para me ajudar a implantar. Aos voluntários, a você, Vivi, a Tamara, que está aí no sabadão, junto com a gente. Obrigada. Desde ontem à noite, a Tamara está aí ligada com a gente. Atento pela oportunidade, por ter escutado o quanto era importante ter uma ferramenta dessa, e agora a gente sabe que está fazendo a diferença nesse e em outros processos. E só para você ter uma ideia do nosso setor, eu sempre fico mapeando isso, né? De todas as empresas do setor no Brasil, só Atento tem uma área parecida com a minha. Então, isso é muito gratificante para quem trabalha comigo lá. E para minha família, que está sempre aqui, e para todo mundo que está aqui, né? As 56 pessoas, você falou, que estão aqui num sábado ensolarado assistindo a gente, e a todos que vão assistir também, muito obrigada. Todos que assistem a mesma sensação da gente ao vivo, né? Muito legal, porque você mergulhou aí na sua jornada. Obrigada por levar a gente para esse oceano de verdades que você encontrou durante a jornada de construção dessa automação. Maísa, muito obrigada. Muito obrigada a você, colaborador, que está com a gente aqui. Não só com a gente, tá, Maísa? Porque todos eles fazem parte aqui de uma rede de BPM que é voluntária. E a gente sabe que trabalhar voluntariamente ele é muito gratificante profissionalmente, mas exige muita doação, né? Eu me dou, como todos que trabalham num time de colaboradores, no nosso grupo de WhatsApp de eventos, agradecendo a todos, Tamara, Daniel, eu não vou falar o nome porque são muitos, são mais de 20, para fazer um evento desse acontecer.
todos os voluntários que se doam, que analisam, e também para todo o time que está entrando como colaborador do nosso crowdfunding. A gente não tem fim lucrativo, então a gente faz tudo com a colaboração de todos. E o CBOC 4, que é uma bíblia mundial de processos, né? Está sendo feita a edição no Brasil pelo capítulo da BPMP Brasil, então somos nós, fazendo toda essa tradução, edição, e é bem cara, e a gente está fazendo crowdfunding para coletar os recursos para a primeira edição. E quem sair na primeira edição, Maísa, é privilegiado, o seu nome vai sair como colaborador e vai ficar gravado na história do CBOC, na história da BPMP e da comunidade de processos. Então, se quiser encontrar o link do crowdfunding, o jeito que eu acho mais fácil, além de a gente sempre plotar nas nossas redes sociais, mas é aí na base do Simpla, colocar lá, trocadilho de letras, que a Maísa falou, a BPMP Brasil, ou somente a BPMP. Vem todos os eventos lá. E tem um evento que tem um carimbo verde, lote aberto. É ele. Nele você entra, se inscreve, ali você já põe seu endereço e você participa do nossa vaquinha para elaboração do primeiro CBOC em português, feito com crowdfunding. Então, gente, muito obrigada pela contribuição. Acessa também a nossa parte de cursos, a bpmp.eadbox. Lá, BPMN, tem vários cursos de BPMN, do Ulisses, do Luiz Leitão e também do André, que vem falando de toda essa anotação que é base para a construção de um processo, como a Maísa explicou. Automação, um processo para automação. Não é qualquer desenho ali no vídeo, ou em qualquer ferramenta, ou no PowerPoint, que vai atender aos requisitos de uma automação. Mas se você começar pela anotação, é o primeiro passo para um bom desenho. Tá bom? Gente, bom sabadão. Maísa, bom sabadão para você também. Obrigada Vai por abraçar tudo. seus gatos, que eu sei que eles estão por perto. Gente, gratidão a todos da BPMP Brasil, Amém. Conselho Gestor, colaboradores. Vamos nessas. E às 18 horas eu encontro vocês aqui de novo com a Kelly do iProcess. Vem falar desses processos do futuro. Assiste, Maísa, às 18 aqui nesse mesmo canal. Tá gente, bom. Obrigada, Tchau. até mais. Obrigada.